Bem, pessoal, vamos começar agora esse nosso evento, essa nossa live, né? Vai ficar gravado também em outra plataforma esse material e a gente vai estar falando hoje para vocês sobre propaganda eleitoral antecipada, tá certo? Como eu adiantei para vocês aqui, esse ano é ano de eleições, eleições gerais, vamos eleger governador, senador, deputado federal, deputado estadual, e a gente precisa estar por dentro do que está acontecendo nesse mundo eleitoral e nesse período de pré-eleições. É importante você saber o que pode e o que não pode nessa propaganda eleitoral antecipada, beleza? Vou compartilhar com vocês aqui a tela para a gente poder começar a nossa apresentação. Pessoal, aqui começa a nossa apresentação. Vou compartilhar aqui para vocês do Instagram também a primeira tela de início, tá certo? Eleições 2022, propaganda antecipada, desafios para a percepção. Muita gente que não acompanha o direito eleitoral no cotidiano, no dia a dia, ele não tem essa percepção muito fácil do que é propaganda eleitoral antecipada e o que não é. A gente vai falar tudo aqui para vocês e vocês vão conseguir identificar depois desse nosso bate-papo. Eu vou falar para vocês aqui o que está previsto no Código Eleitoral, quando é o registro de candidatura, quando é propaganda eleitoral, o que está no Código Eleitoral. Vou falar sobre representação, que é cabível nesse caso. Vou falar um pouquinho de tudo para vocês entenderem bem bacana, bem legal esse nosso tema, tá certo? Vamos lá, começar pelo primeiro logo, né? Propaganda no Código Eleitoral. A propaganda eleitoral, ela é dividida, né? A propaganda no Código Eleitoral ela é dividida em três, tá bom? Tem a propaganda partidária, a intrapartidária e a propaganda eleitoral. A maioria de vocês vai reconhecer de cara o que é propaganda eleitoral, né? A gente, desde pequeno, a gente está acostumado com esse tema, né? Com esse cotidiano na nossa vida. De 2 em 2 anos a gente tem eleições e vocês conseguem identificar muito bem o que é uma propaganda eleitoral. A propaganda partidária é aquela que passa na televisão dos partidos. Ficou muito tempo sem ter esse tipo de propaganda, esse ano voltou, e aí vocês já acompanham vários partidos fazendo propaganda partidária na televisão, né? No rádio, na televisão, tá certo? A propaganda intrapartidária vai acontecer em alguns casos específicos. Vou dar um exemplo para vocês que vai ser bem de fácil compreensão. Esse ano vocês vão lembrar que o PSDB ele fez prévias partidárias para escolher quem era o candidato daquele partido, né, do PSDB, para disputar a presidência. Tiveram 2 candidatos ali dentro do partido, foi o Dória e foi o Leite, lá do Rio Grande do Sul, Dória de São Paulo. E eles fizeram uma propaganda intrapartidária para quem é filiado ao partido, para que eles recebessem votos para ser escolhido pelo partido para disputar ao cargo pretendido. Essa propaganda que foi feita só para quem é filiado ao partido é a propaganda intrapartidária, tá certo? E a propaganda eleitoral, como eu falei para vocês, todos vocês reconhecem facilmente o que é uma propaganda eleitoral e a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre ela aqui nesse momento, tá certo? Registro de candidatura. Por que é importante eu falar para vocês sobre registro de candidatura nesse momento? Porque só depois do registro de candidatura é que vai poder ser feita a propaganda partidária, tá certo? O registro de candidatura ele vai até o dia 15 de agosto. O período das convenções partidárias vai ser do dia 20 até o dia 5 de agosto, e aí tem um intervalo para os partidos fazerem o registro de candidatura dos seus filiados, né? E esse período vai até o dia 15 de agosto. A partir do dia 16 de agosto é que é permitida a propaganda eleitoral propriamente dita, tá certo? E ela vai até dia 1º de outubro, que é véspera das eleições. Então, durante esse período aqui, é a propaganda eleitoral. É mini trio, carro de som, que vai animar os comícios, né, as reuniões, são os santinhos, os adesivos, os botões, os dísticos. Enfim, todo esse material de propaganda eleitoral vai ser nesse período. A gente vai ter outras oportunidades para falar sobre propaganda eleitoral melhor mais à frente, tá certo? Mas nesse período aqui, nesse momento aqui, o que é interessante a gente saber? Só quando é que inicia a propaganda eleitoral. Antes disso, a gente vai estar falando em propaganda antecipada, tá certo? E onde está no Código Eleitoral, quando se fala em propaganda eleitoral antecipada? Está no artigo 36A.
não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. Eu vou falar para vocês aqui quais são os atos abaixo, tá? Mas o que é interessante a gente ler dessa capitulação legal aqui, do artigo, né? Que não configura propaganda eleitoral antecipada, se não envolver pedido explícito de voto. A gente pode até falar sobre a pretensa candidatura, exaltar as qualidades pessoais dos pré-candidatos, e tem alguns atos que eu vou falar mais aqui para frente para vocês. Mas gravem bem, tá? Não pode ter pedido explícito de voto. Pessoal, isso aqui é muito subjetivo. O que é um pedido explícito de voto, né? A gente teve um encontro no CESUPA na semana passada, que é a doutora Juliana Freitas, que é professora, tinha a doutora Natália, que é procuradora federal, e a doutora Juliana falou um negócio que é bastante interessante, né? Se a pessoa vai numa reunião e ela fala que ela é a melhor pessoa que tem para ocupar aquele cargo, implicitamente ela está pedindo voto, né? Mas como é que a jurisprudência enxerga isso, né? É uma grande discussão que existe nos tribunais. Mas o que está no Código Eleitoral é isso, né? Não configura propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolva o pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação de qualidades pessoais dos candidatos, dos pré-candidatos, né? E esses atos que eu vou falar para vocês aqui embaixo, tá? Eu vou mudar aqui a tela para vocês acompanharem comigo também o que eu estou falando. Pronto, mudei, pessoal. Olha só. Quais são os atos que não configuram propaganda eleitoral antecipada? A participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em... que respondeu aqui. Em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e televisão o dever de conferir tratamento isonômico. Ou seja, pessoal, a participação de filiados a partidos políticos, né, de pré-candidatos. E nesse momento agora, depois da filiação partidária, a gente já não pode mais falar que a pessoa é só pré-candidata sem estar afiliada a um partido, porque o prazo para filiação partidária terminou no dia 2 de abril, beleza? Todo mundo que deseja ser candidato em 2022, ele tem que estar filiado a um partido político já nessa data que a gente está falando hoje, que é 23 de maio de 2022. Então, é a participação de filiados a partidos políticos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos observados pela emissora de televisão e de rádio, esse tratamento isonômico. Pessoal, isso aqui dá uma oportunidade muito grande para todo mundo que quer ser candidato aparecer um pouco, falar o que pensa, para poder conquistar os seus pretensos eleitores. Não é verdade? Outro ato que é permitido, a realização de encontros, seminários ou congressos em ambiente fechado e as expensas dos partidos políticos, para tratar de organização dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, plano de governos ou alianças partidárias, visando as eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária. Tá bom? Então, olha só, esses encontros, eles são em ambientes fechados e custeados pelos partidos políticos para tratar de organização dos processos eleitorais, discussões públicas, políticas, né, plano de governos, alianças partidárias, são reuniões no partido, né? E essa comunicação tem que ser intrapartidária. Lembra que eu falei para vocês ainda agora sobre a propaganda intrapartidária? Pois é, segue essa mesma linha de raciocínio, tá certo? Olha o que pode também, a realização de prévias partidárias, que eu falei ainda agora para vocês também, é a respectiva distribuição de material informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e realização de debates entre os pré-candidatos. Lembra que eu falei para vocês ainda agora que o PSDB fez isso nacionalmente com os dois pré-candidatos à presidência, que era o Dória e o Eduardo Leite naquele momento? Todos esses atos eram plenamente possíveis, permitidos pela legislação eleitoral. Tá bom? Deixa eu passar aqui para outra tela, para vocês acompanharem aqui o que mais pode também. A divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não tenham pedido de votos. A divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais. A realização às expensas dos partidos de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação do próprio partido, em qualquer localidade para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
e a campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso 4 do parágrafo 4º do artigo 23 da lei, né, da lei das eleições. Bem, pessoal, vou falar para vocês aqui cada um deles agora, tá? A divulgação dos atos parlamentares e debates legislativos. Quem tem mandato, né, quem exerce mandato, ele pode divulgar o que ele está fazendo, desde que não tenha pedido explícito de voto, né, mas que ele exalte as qualidades pessoais dele, faça menção para ter essa candidatura, que ele divulgue esses atos parlamentares, os debates legislativos, é plenamente possível, tá bom? A divulgação do posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais. Se o pré-candidato quiser usar as redes sociais, o Instagram, Facebook, TikTok, fazer qualquer coisa nas redes sociais, o Twitter, e divulgar os seus posicionamentos pessoais, né, falar o que ele pensa, quais são os projetos dele, isso é tudo permitido pela legislação eleitoral e se enquadra perfeitamente no que é propaganda eleitoral. Não vai se enquadrar como propaganda eleitoral antecipada, são atos permitidos pela legislação, tá bom? Outra coisa que pode ser realizada, a realização às expensas dos partidos, puxados pelos partidos, né, de reuniões da iniciativa da sociedade civil, de veículos de comunicação do próprio partido, qualquer localidade para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias. É muito parecido com aquilo que a gente estava conversando anteriormente naquele outro ato que era permitido. O que pode também, olha, campanha de arrecadação prévia, são aquelas vaquinhas virtuais para arrecadação de recursos, já está permitido fazer em sites específicos. Lógico, a gente vai tratar isso aqui em outro momento, quando a gente for falar de arrecadação e gastos de campanha, mas nesse momento aqui é interessante saber o quê? Que já está permitido a arrecadação prévia de recursos, tá bom? Deixa eu passar aqui para vocês verem outra situação. Olha, pode ter multa na hipótese de o pré-candidato descumprir as normas e fazer propaganda antecipada, ou seja, com pedido ostensivo e explícito de votos antes do início do período eleitoral, estará sujeita a multa de até R$25 mil. Vai de 5 a R$25 mil. Então, não é um valor baixo. Isso aqui importa para o quê também? O pré-candidato ele pode muito bem falar assim, doutor, eu tenho dinheiro, não me importo com essa multa, eu pago a multa. Tá? Eu vou fazer um evento aqui, vou falar que sou candidato mesmo, vou pedir voto, e quando vier a multa eu vou lá e pago. R$25 mil eu consigo pagar. É só isso que tem como implicação? Não, pessoal. Fiquem atentos a essa dica de ouro. Propaganda antecipada, a condenação pode gerar outras implicações, inclusive o abuso do poder econômico. E o candidato, o pré-candidato, quando for no momento certo, com as ações certas, podem ter o registro ou o diploma cassado. Então, isso aqui é muito importante, vocês precisam ficar muito atentos a essa situação que eu estou falando para vocês, tá bom? Como é fácil de identificar isso aqui? Vou falar um município pequeno aqui do estado do Pará, que tem um limite de gastos de R$20 mil para gastar na campanha toda. E o candidato já recebe uma multa de R$25 mil. Vocês acham ou não que ele teve um abuso do poder econômico? Né? Se todo o limite de gastos para a campanha ele já gastou só com uma multa, fica lógico que sim, né? Pelo menos no meu ponto de vista. Isso vai ser discutido no judicial. Mas isso aqui é uma coisa que a gente tem que estar muito atento. Por isso que é importante a gente estar com esse bate-papo hoje, a gente falando sobre essas coisas para vocês, porque não é só multa, pode ter o registro, né, pode ter a cassação do registro do diploma no momento certo, com as ações certas, se ele for condenado a uma propaganda eleitoral antecipada, tá certo? Olha o que saiu já na mídia, né? A gente acompanhando o noticiário, a gente acompanha essas coisas aqui, olha. No Diário de Pernambuco saiu o seguinte, olha, na mira do MPE, Ministério Público Eleitoral, Anderson Ferreira é acusado de propaganda eleitoral antecipada com uso de outdoors. Queremos você com a gente. Felice ao Partido Liberal 22. Anderson Ferreira, né? Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês sobre outdoor, tem uma jurisprudência mais lá na frente. Mas isso aqui vocês já vão acompanhando aí, já vão pensando se pode, se não pode, qual é a opinião de vocês. Ministério Público pede ao TSE para multar Bolsonaro por propaganda eleitoral antecipada. Tá? Nesta sexta, né, essa reportagem aqui foi no dia 19/6/2021, ao entregar títulos de propriedade rural no Pará, aqui no estado do Pará, onde a gente está, o presidente exibiu camiseta com a mensagem: é melhor já ir se acostumando, Bolsonaro 2022. E aí o Ministério Público pediu ao TSE multa para o Bolsonaro por essa situação, tá? Eu não estou falando que está certo e nem que está errado, não sei como é que se deu o andamento desse processo, só estou citando o que a gente acompanha no noticiário, tá bom? O Ministério Público Eleitoral está de olho em campanhas antecipadas.
né? PT, Rui Falcão aciona o TSE contra a propaganda antecipada de Michele Bolsonaro, crime eleitoral, né? Enfim, pessoal, isso aqui é só exemplo do que vocês vão presenciar no dia a dia, olhando o noticiário, assistindo televisão, acompanhando as redes sociais. Isso aqui é comum aparecer, ainda mais nesse momento que a gente vive de eleições, que está se polarizando cada vez mais. Hoje a gente viu que mais um pré-candidato desistiu da disputa, e aí a gente acompanha isso, cada vez vai ficar mais ferrenha essa disputa, e pode acontecer isso aqui muitas vezes no noticiário, tá bom? Jurisprudências, vamos lá. O que é jurisprudência para quem não é advogado, né? Para quem não é desse nosso meio jurídico? O que é jurisprudência? Jurisprudência são decisões dos tribunais que a gente se baliza, que a gente observa para poder ver casos concretos que estão com a gente, para a gente ver como é que ele pode se desenrolar até o final, né? Nesse caso aqui, eu vou falar para vocês só jurisprudências relacionadas à propaganda eleitoral antecipada. Propaganda eleitoral antecipada, pedido explícito de votos, ausência, a veiculação de expressões e frases com clara intenção de promover a reeleição do candidato, mas sem pedido explícito de voto, não encontra vedação na norma. Aquilo que eu falei para vocês, né? Da capitulação legal, o que está escrito ali no artigo 36A, e foi entendido que nesse caso, quando não teve pedido explícito de voto, não teve vedação, portanto, ausência de pedido de voto, ausência de propaganda eleitoral antecipada. Outra jurisprudência, tá? Isso aqui foi em 2019, não é tão antigo assim, ainda está valendo essa jurisprudência. Essa outra aqui é de 2018, também está em vigor. Propaganda antecipada, Facebook, fotos com números e siglas do partido, divulgação, pré-candidatura, possibilidade, pedido explícito de voto, ausência, mera divulgação de votos em redes sociais de pessoas junto ao pré-candidato, portando cartazes com número e sigla do partido, por meio do qual viria a se candidatar, configura apenas divulgação de pré-candidatura, o que é admitido pela norma de regência, encontra amparo no vigente entendimento do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, acerca do tema. Olha que interessante, né? Vocês percebem aí como é que os tribunais entendem o que é, o que não é propaganda eleitoral antecipada. Deixa eu passar aqui para outra imagem para vocês acompanharem. A gente já está chegando ao final da nossa apresentação. A gente vai falar sobre mais uma, duas, três jurisprudências, e vamos falar sobre a representação propaganda eleitoral irregular, tá bom? Olha só, essa outra jurisprudência aqui, também do TSE, né, de 2002, uma jurisprudência antiga do ministro Sepúlveda Pertence, e ela fala o seguinte, olha, propaganda eleitoral extemporânea em jornal, distribuição de informativo acerca da atuação da administração municipal, hipótese de nítida propaganda institucional veiculada antes do trimestre anterior à eleição. Lembra que eu falei para vocês da divulgação dos atos de parlamentares, legislativos, debates legislativos, que pode, mesmo o entendimento que o TSE manteve, tá bom? A administração pública, a prefeitura municipal, ela fez um informativo, um jornalzinho informativo, contendo a atuação da administração, e isso foi entendido como permitido pela legislação eleitoral, tá bom? Outra jurisprudência, essa aqui de 2009, relatoria ministro Félix Fischer. Representação, comparação entre administrações, propaganda subliminar, não caracterização. Não caracteriza a propaganda subliminar a realização de críticas à atuação de administrações anteriores, desde que não desbordem dos limites da discussão no tema de interesse político comunitário em período distante da disputa eleitoral e sem referência ao pleito futuro. Olha só, o TSE entendeu que isso aqui também não é propaganda eleitoral antecipada, beleza? Agora, essa outra jurisprudência que eu acho bem interessante, que foi o seguinte, olha, isso aqui já é mais recente, de 2019, ministra Rosa Weber, ela fala o seguinte, olha, propaganda eleitoral extemporânea, veiculação de mensagem no aplicativo WhatsApp contendo pedido de votos, ambiente restrito, conversa circunscrita a usuários do grupo, igualmente de oportunidade entre os candidatos e liberdade de expressão. Considerada a posição preferencial da liberdade de expressão no Estado Democrático Brasileiro, não caracterizada a propaganda eleitoral extemporânea, porquanto o pedido de votos realizado pela recorrente em ambiente restrito do aplicativo WhatsApp não objetivou o público em geral, a acaso macular a igualdade de oportunidade entre os candidatos, mas apenas os integrantes daquele grupo, enquanto a conversa circunscrita aos seus usuários, alcançada nessa medida pelo exercício legítimo da liberdade de expressão. Qual é o entendimento de vocês com relação a isso aqui? Eu tenho o meu pessoal, né? Para mim, quando tem um pedido explícito de voto, está ferindo a legislação, mesmo que seja num grupo de WhatsApp, né? Se fosse pelo menos numa conversa ali entre só 2 usuários, mas era num grupo de WhatsApp. Mas nesse caso aqui, a ministra Rosa Weber, como relatora, e foi acompanhado
pelos seus pares, né, pelos outros ministros do TSE, eles entenderam o quê? Que não configurava propaganda eleitoral extemporânea, propaganda eleitoral antecipada, beleza? Se você encontrou alguma coisa diferente disso, se você tem uma opinião formada diferente disso também, manda para a gente, né? Que a gente vai ter o maior prazer de ouvir vocês e de debater esse assunto, que eu acho muito interessante, beleza? Outra propaganda eleitoral aqui, evento em outdoor, tá bom? Eu não sei se ficou no material de vocês ali, pelo que eu estou vendo, eu acho que não. Mas qualquer coisa eu encaminho, me solicita que eu encaminho para vocês. Propaganda eleitoral antecipada, evento, outdoor, pedido expresso de voto, inocorrência. Olha só, esse julgamento que foi em 2018, pela ministra Rosa Weber também, ela fala o seguinte, olha, prevalecente a tese de que, para a configuração da propaganda eleitoral antecipada, o pedido de voto deve ser explícito, vedada a extração desse elemento a partir do contexto de teor da mensagem, do contexto em que veiculada, ressalvado o ponto de vista em sentido diverso. Inexistente pedido de voto no evento, realizado em homenagem ao Dia das Mães, não extrapolados os contornos da liberdade de manifestação legitimada no artigo 36A da Lei das Eleições. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica, aplicava o expresso entendimento firmado para as eleições de 2016, no sentido de não configurar propaganda eleitoral antecipada mediante o uso de outdoors, quando inexistente pedido explícito de voto. Lembra que eu falei para vocês anteriormente ali sobre aquele outdoor que foi colocado lá em Pernambuco, que o MPE pediu a aplicação de multa? Qual o entendimento de vocês, né? Não tinha pedido explícito de voto. Vocês acham que quando chegar no TSE, essa jurisprudência aqui vai ser modificada ou vai ser mantida? Já que não tinha pedido explícito de voto, né? Tinha uma mensagem subliminar ali, mas não tinha pedido explícito de voto. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque essa jurisprudência ainda não foi disponibilizada para a gente ter acesso e colocar aqui no nosso material. Mas é bem interessante, né? Volto a falar para vocês, como esse tema aqui ele é muito... tem um limitezinho ali muito sutil, né, do que é propaganda eleitoral antecipada e o que não é, o que a gente acompanha nos tribunais, né, é muito interpretativo, é muito subjetiva essa interpretação da nossa legislação, e aí fica a cargo dos aplicadores da lei, né, quem está atacando faz ali o ataque, quem está defendendo faz a defesa, e fica na mão dos juízes, dos desembargadores, de entender que aquilo ali é ou não propaganda eleitoral antecipada. Por isso que é importante vocês serem acompanhados por um profissional especializado nessa área para poder observar, e vocês que são profissionais da área do direito se especializarem cada vez mais para poder prestar o melhor serviço para os seus clientes. Por isso que é interessante observar o que tem na legislação e observar o que tem nas jurisprudências. Eu sugiro a vocês que comecem a observar o que é julgado nos órgãos, né, tribunais regionais eleitorais, no Tribunal Superior Eleitoral. Vai ser muito interessante para vocês, tá certo? Representação propaganda irregular, tá? Quem é legitimado? Quando no momento da eleição, propriamente dita, vai ser os candidatos adversários, os partidos políticos adversários, né, as coligações, se tiver coligação. Mas, nesse momento agora anterior, é o Ministério Público. Lá na frente ele também vai ser legitimado, mas nesse momento agora é o Ministério Público Eleitoral. Vocês viram que aquelas reportagens que eu mostrei para vocês sempre falava do Ministério Público Eleitoral. O prazo para a representação de propaganda irregular, no geral, tá? Vai até o dia das eleições ou até 24 horas após a realização da propaganda. Tem alguns casos específicos que é 24 horas, por exemplo, direito de resposta, tá bom? Fundamentos: inobservância dos parâmetros fixados na legislação ou veiculação de propaganda vedada. E o rito é o artigo 37 seguinte da 9504, de 97, que é o Código Eleitoral. Tá bom? Pessoal, o que eu tinha para falar com vocês, nesse momento agora, era isso, tá? Espero que tenha sido de proveito para vocês, que eu tenha agregado algum tipo de conhecimento. Se precisarem tirar algumas dúvidas, mandem para a gente, que a gente vai ter o maior prazer de responder. Esse material, conforme eu falei para vocês, no meu Instagram tem um linkzinho, vocês vão lá, se cadastrem, tá? Tem algumas pessoas que já se cadastraram. Essas pessoas que estão cadastradas ali, eu já mandei esse material, né? Esse slide que eu fiz, essa apresentação aqui em PowerPoint, eu mandei para vocês por e-mail ainda agora, né? Avisando, olha, vamos começar às 20 horas pontualmente. Já está com vocês, né? Quem não recebeu esse material, corre lá no meu Instagram, acessa o link, faz o cadastro, tá? Que eu vou observando. Eu sei quantas pessoas têm cadastradas hoje, quem não tem, eu tenho essa lista no Excel, eu vou mandando para quem não se cadastrou ainda e solicitou
esse material, tá certo? Pessoal, é muito importante que vocês aprendam direito eleitoral, né? Se vocês têm amigos, clientes, né? Se vocês trabalham com alguns candidatos que são ou são pré-candidatos agora nesse momento e, e vão participar desse momento especial da nossa democracia, dessa festa da democracia, se preparem, estudem, fiquem atentos a essas novidades, tá? Contem conosco, a gente coloca no nosso perfil aqui diariamente informações, né, informativos sobre a legislação eleitoral e a gente vai estar aqui de braços abertos para vocês, para atender vocês sempre. Beleza? Um grande abraço para vocês e meu muito obrigado. Até a próxima.